Você já olhou para o céu estrelado e se perguntou: será que estamos sozinhos? A vastidão do universo nos cerca com sua beleza e mistério, mas há uma questão que inquieta mentes curiosas há gerações. Onde estão todos os extraterrestres? Neste vídeo, vamos explorar o intrigante silêncio que permeia o cosmos e o que ele pode nos dizer sobre a vida além da Terra. Você vai descobrir teorias fascinantes, desde o famoso paradoxo de Fermi até hipóteses sobre a rareza da vida inteligente. Será que somos os únicos a contemplar as estrelas? Ou há algo mais oculto, esperando para ser revelado? Prepare-se para uma jornada que desafia sua imaginação e questiona tudo o que você sabe sobre o universo. Então, ajuste seu olhar para o céu e venha descobrir o que o silêncio do universo realmente revela. Imagine que você está em um lugar escuro, longe das luzes da cidade, e olha para o céu à noite. É como se um artista tivesse jogado um punhado de diamantes sob um manto negro. Há cerca de 100 bilhões de estrelas apenas na nossa galáxia, a Via Láctea. Se você tentar contar essas estrelas, começando hoje, levando um segundo para cada uma, precisaria de mais de 3.000 anos para terminar. É um número tão colossal que é como tentar contar todos os grãos de areia na praia. Mas a mágica não para por aí. Muitas dessas estrelas são acompanhadas por planetas que giram ao seu redor, assim como a Terra faz em torno do Sol. Os cientistas acreditam que existem trilhões de planetas no universo. Imagine a variedade que pode existir: planetas cobertos de água, mundos com montanhas altas e até lugares onde o céu é de cores diferentes. Agora, aqui vem a parte que deixa tudo mais intrigante. Com tantas estrelas e planetas, será que estamos realmente sozinhos? Algumas das estrelas que vemos podem ter planetas que abrigam formas de vida. Imagine um planeta onde criaturas estranhas e maravilhosas vivem, talvez até seres que podem pensar e sonhar como nós. Enquanto olhamos para as estrelas, uma pergunta ecoa no silêncio do universo: será que existe vida fora da Terra? As possibilidades são infinitas. Embora até agora não tenhamos encontrado respostas, a busca continua. O que mais pode estar escondido nas vastas extensões do espaço, esperando para ser descoberto? Agora, vamos mergulhar mais fundo nesse mistério. Quando olhamos para o céu, cheios de estrelas brilhantes, podemos sentir um frio na barriga. Será que, com toda essa imensidão, somos os únicos a olhar para cima e sonhar? A resposta que muitos cientistas dão é surpreendente. Sim, parece que estamos sozinhos. Imagine que cada estrela é como um farol solitário em um vasto oceano escuro. Mesmo com tantos faróis, até agora não recebemos nenhum sinal de que há alguém respondendo. É como se estivéssemos gritando olá, no meio de uma floresta silenciosa, e o eco fosse a única resposta que ouvimos. Com tantos planetas por aí, essa ideia é assustadora e, ao mesmo tempo, intrigante. Pense também nas histórias que ouvimos sobre extraterrestres. Às vezes, essas histórias nos fazem imaginar que há seres inteligentes por aí, prontos para nos visitar. Mas, apesar de todas as teorias e suposições, a realidade é que ainda não encontramos provas concretas de vida fora da Terra. E isso levanta uma nova pergunta: por que isso acontece? Será que estamos em uma ilha cósmica, cercados por um mar infinito, onde nenhuma outra civilização conseguiu chegar? Essa solidão pode ser uma condição estranha, como estar em uma festa onde não conhecemos ninguém. Assim, enquanto continuamos a olhar para o céu, somos confrontados com uma verdade que provoca tanto medo quanto curiosidade: a possibilidade de que, talvez, sejamos os únicos neste vasto universo. Agora, vamos imaginar um cenário que faz o coração acelerar. E se, de repente, encontrássemos vida fora da Terra? Seria um momento histórico, algo que mudaria tudo o que sabemos sobre nós mesmos e nosso lugar no universo. Mas, ao mesmo tempo, essa descoberta poderia trazer um frio na barriga e um misto de emoções. Pense na ideia de ver uma criatura de outro planeta pela primeira vez. Ela poderia ser fascinante, com cores brilhantes e formas que nunca imaginamos. Mas,
E se, em vez de amigos intergalácticos, encontrássemos seres hostis? É como abrir uma porta para o desconhecido sem saber o que está do outro lado. O medo do desconhecido é uma reação natural, e essa descoberta poderia significar que há seres muito mais avançados do que nós. O que eles pensariam de nós? Seríamos vistos como curiosos ou como uma ameaça? E se, ao invés de um contato amistoso, recebêssemos um aviso sombrio de que não estamos sozinhos no universo e que isso pode ser perigoso? Imagine que, em vez de uma viagem para as estrelas, o que realmente estivesse acontecendo fosse uma vigilância. Poderíamos ser observados, como animais em uma reserva, sem saber que estamos sendo assistidos por olhos curiosos de outro mundo. Além disso, essa descoberta levantaria questões profundas sobre nossa própria existência. Quem somos nós neste grande teatro cósmico? As respostas poderiam mudar não apenas a ciência, mas também nossas crenças e nossa maneira de viver. O que aconteceria com as religiões, as culturas e a forma como vemos a vida? O universo, que antes parecia vasto e solitário, agora se tornaria um lugar cheio de enigmas, e a busca por respostas se tornaria mais intensa. Assim, enquanto a ideia de encontrar vida alienígena é excitante, ela também nos faz refletir sobre os riscos e os mistérios que podem estar escondidos nas estrelas. Agora, vamos nos aprofundar em um enigma que intriga muitos cientistas e curiosos, o paradoxo de Fermi. Este paradoxo nos faz pensar: se o universo é tão vasto e repleto de estrelas e planetas, por que não encontramos sinais de civilizações extraterrestres? Onde estão todos? Imagine que você está em uma enorme festa cheia de pessoas, mas, estranhamente, ninguém está conversando. Você se pergunta: por que todos estão em silêncio? Será que não conhecem ninguém? Essa é a essência do paradoxo. Com bilhões de estrelas que podem ter planetas habitáveis, a lógica nos diz que deveria haver muitas civilizações inteligentes por aí, mas, até agora, parece que estamos sozinhos. Fermi, um brilhante físico, se fez essa mesma pergunta durante um almoço em 1950. Enquanto seus amigos conversavam sobre objetos voadores não identificados, ele olhou pela janela e soltou: "Onde está todo mundo?" Essa simples pergunta se transformou em um dos maiores mistérios da ciência. Se civilizações alienígenas existem, por que nunca nos visitaram ou enviaram mensagens? Poderia ser que as civilizações avançadas tenham encontrado barreiras intransponíveis, como a autodestruição, guerras ou desastres naturais que as impediram de prosperar. Ou talvez elas simplesmente não estejam interessadas em nós. Essa ideia é como imaginar que somos os últimos habitantes de uma ilha esquecida, enquanto outras civilizações estão apenas vivendo suas vidas, sem se importar com o que está além do horizonte. Outra possibilidade intrigante é que as civilizações tecnológicas não sobrevivem tempo suficiente para se comunicarem. Isso nos leva a uma reflexão sombria. Se somos uma das poucas, ou até a única, civilização que chegou tão longe, que futuro nos aguarda? O paradoxo de Fermi nos faz olhar para o céu não apenas com curiosidade, mas também com uma sensação de urgência para descobrir o que realmente está lá fora. Agora, vamos conhecer uma ferramenta intrigante criada para tentar iluminar esse mistério: a equação de Drake. Imagine que você é um detetive em busca de pistas sobre a existência de civilizações alienígenas. A equação, desenvolvida pelo astrofísico Frank Drake em 1961, é como uma fórmula mágica que tenta responder à pergunta: quantas civilizações avançadas podem existir na nossa galáxia? Drake criou uma equação que leva em conta vários fatores, como a taxa de formação de estrelas, a proporção dessas estrelas que têm planetas e a chance de vida surgir nesses planetas. Ele multiplicou todos esses fatores. Embora o resultado pudesse nos dar uma ideia do número de civilizações, muitos deles são baseados em suposições. É como tentar fazer um bolo sem saber a receita exata e ainda assim torcer para que fique saboroso. Mas aqui está a parte curiosa. Mesmo com essa equação, estamos longe de chegar a uma resposta definitiva. Cada fator é cercado de incertezas e especulações. Por exemplo,
Quanto realmente sabemos sobre a formação de vida inteligente? Será que as condições que criaram a vida na Terra são as mesmas que poderiam existir em outros planetas? A verdade é que, apesar de nossos esforços, ainda estamos no escuro, como se estivéssemos tentando ver através de um véu. Além disso, a equação de Drake também provoca uma reflexão. Mesmo que existam outras civilizações, o que aconteceria se nunca nos encontrássemos? Seríamos como duas naves espaciais que cruzam a mesma galáxia, mas que nunca se veem. Essa ideia nos leva a perguntar se devemos continuar buscando sinais, ou se a busca por respostas é, em si, uma parte essencial da nossa jornada. Assim, enquanto a equação de Drake nos dá uma esperança de compreensão, ela também nos lembra que o universo é um lugar cheio de segredos, e que talvez a verdadeira aventura esteja em continuar a procurar, mesmo que as respostas permaneçam além do nosso alcance. Agora, vamos explorar uma ideia fascinante e um tanto perturbadora: a hipótese do grande filtro. Imagine o enorme muro invisível que todas as civilizações têm que atravessar para se tornarem avançadas. Esse filtro pode ser uma série de desafios tão complexos que a maioria das espécies inteligentes acaba não conseguindo superá-los. Pense em uma corrida em que, ao longo do caminho, há obstáculos enormes e traiçoeiros. Cada um representa uma fase crítica na evolução de uma civilização. Podem ser desastres naturais, guerras devastadoras ou até mesmo a exaustão de recursos. A ideia é que, mesmo que a vida surja em muitos lugares, poucas civilizações conseguem alcançar um estágio em que possam explorar as estrelas ou se comunicar através da vastidão do espaço. Agora, imagine se a maior parte dessas barreiras estiver no futuro. Isso nos faz refletir sobre a fragilidade da nossa própria existência. Já passamos por crises que poderiam ter nos destruído, como guerras globais e pandemias. O que nos garante que não seremos a próxima civilização a falhar em cruzar o grande filtro? O que se seguiria se realmente somos a única espécie que conseguiu avançar, mas não sobrevivemos tempo suficiente para nos tornarmos interplanetários? A hipótese do grande filtro não é apenas uma explicação para a ausência de sinais extraterrestres, ela também se torna uma advertência. Se estamos realmente sozinhos, isso significa que a vida inteligente pode ser uma raridade no cosmos. E se encontrarmos alguma forma de vida mais simples, isso poderia significar que ainda temos muito a aprender e que nossa jornada de descoberta está apenas começando. Diante desse cenário, somos lembrados de que, enquanto olhamos para as estrelas em busca de respostas, também precisamos cuidar do nosso planeta e da nossa civilização. O futuro pode ser um desafio, e é a responsabilidade de todos nós garantir que a história da humanidade continue a ser escrita nas páginas do universo. Agora, vamos entrar em um território misterioso e fascinante: a ideia de que a Terra, e talvez até todo o nosso sistema solar, seja algo parecido com uma reserva espacial. Imagine que estamos vivendo em um enorme zoológico cósmico, onde civilizações avançadas observam nossa evolução como se estivéssemos em uma vitrine. Essa imagem pode parecer um pouco louca, mas é uma possibilidade intrigante. Pense na vastidão do universo e em como ele é repleto de mistérios. Se existem civilizações que podem viajar por ele, talvez elas tenham decidido nos deixar em paz, como um grupo de cientistas que estudam uma espécie rara. Isso levanta questões profundas. Será que somos apenas um experimento? Estão eles monitorando nosso progresso, nossas lutas e nossas conquistas, mas sem interferir? Essa ideia pode ser assustadora, como se estivéssemos sob os olhos de algo que não entendemos. E se essas civilizações mais avançadas já descobriram tudo o que precisam sobre nós, mas decidiram nos manter em um estado de natureza selvagem? Para elas, nossa luta pela sobrevivência, nossas guerras e até nossos avanços tecnológicos podem ser apenas partes de um espetáculo. Estamos todos apenas vivendo nossas vidas, sem saber que há observadores em algum lugar, debatendo se devemos intervir ou simplesmente deixar as coisas seguirem seu curso. Esse cenário também nos faz pensar sobre nossa própria percepção da vida e do universo.
Como veríamos a nós mesmos se soubéssemos que éramos parte de uma experiência maior? Isso poderia mudar completamente nossa visão sobre a vida, a espiritualidade e até as nossas relações com os outros. Nos tornamos apenas personagens em uma narrativa cósmica, onde as estrelas são os espectadores e o nosso destino pode estar em mãos desconhecidas. Assim, a ideia de sermos observados como em uma reserva espacial não é apenas uma possibilidade aterrorizante, mas também uma oportunidade de refletirmos sobre quem somos e o que significa ser humano em um universo tão vasto e misterioso. Antes de continuarmos, que tal me contar aqui nos comentários sua opinião sobre os alienígenas e o motivo de ainda não termos sólidas provas de existência deles? Vamos seguir. Imagine, por um momento, que toda a sua vida, tudo o que você conhece e experimenta, não seja realmente real, mas sim uma simulação criada por seres de uma inteligência muito além da nossa. Essa é a proposta intrigante da teoria das simulações. É como se estivéssemos dentro de um sofisticado jogo de videogame, onde somos personagens em um mundo projetado por outras entidades. Pensem como a tecnologia já nos permite criar mundos virtuais. Com os jogos de hoje, podemos viver aventuras incríveis e interagir com personagens que parecem tão reais. Agora, imagine que esses avanços continuem até o ponto em que seres de um futuro distante ou de uma civilização muito mais avançada consigam criar simulações tão perfeitas que nós, os personagens, nem perceberíamos que não estamos em uma realidade verdadeira. Se essa hipótese estiver correta, poderíamos estar vivendo em uma de várias simulações, cada uma com suas próprias regras e realidades. Mas isso levanta uma pergunta essencial. Qual seria o propósito dessa simulação? Estamos aqui para aprender, para entreter, ou talvez para compreender algo muito maior e mais profundo. E aqui entra a parte que pode nos deixar inquietos. Se realmente estivermos em uma simulação, qual é o nosso livre-arbítrio? Temos controle sobre nossas decisões, ou simplesmente seguimos um roteiro? Essa ideia provoca uma reflexão intensa, questionando tudo o que pensamos saber sobre nós mesmos e nossa própria existência. Além disso, a noção de que poderíamos ser marionetes em uma grande apresentação nos dá uma sensação de solidão. Estamos à mercê dos criadores, esperando para ver o que acontecerá a seguir. Mas, por outro lado, isso também nos incentiva a redescobrir nossa criatividade e nossa capacidade de questionar. Mesmo que estivéssemos em uma simulação, nossas experiências, emoções e conexões são muito reais para nós. Portanto, a teoria das simulações não é apenas uma curiosidade filosófica, é um convite a explorar o que realmente significa ser humano em um universo que pode ser muito mais complexo do que conseguimos imaginar. Imagine um vasto oceano de estrelas e planetas, onde a vida poderia surgir em 1000 formas diferentes. No entanto, a ideia de que a vida inteligente, como a nossa, é uma ocorrência rara nesse imenso cosmos é algo que pode nos deixar pensativos, talvez um pouco solenes. Essa hipótese sugere que, embora existam muitos lugares onde a vida poderia existir, não é garantido que formas inteligentes de vida sejam comuns. Pense na imensidão do universo, que abriga bilhões de galáxias e trilhões de estrelas. Se a vida fosse algo fácil de surgir, certamente já teríamos encontrado muitos sinais de outras civilizações. Mas e se a verdade for que as condições necessárias para que a vida inteligente se desenvolva sejam tão específicas e raras que só um pequeno número de planetas consegue alcançá-las? Imagine que existem fatores muito sutis que precisam se alinhar. Uma estrela estável, um planeta na distância certa, água líquida, uma atmosfera adequada e, talvez, até a presença de um grande satélite, como a nossa Lua, que ajuda a estabilizar o clima. Cada um desses elementos é uma peça do quebra-cabeça cósmico que, se faltar, pode impedir a formação de uma civilização avançada. E o mais intrigante é que, mesmo se encontrássemos vida em outros planetas, isso não garantiria que essa vida evoluísse para algo semelhante à inteligência humana. O que sabemos sobre a vida na Terra é apenas uma fração do que poderia existir em outros lugares. E se a vida alienígena fosse tão diferente que não pudéssemos reconhecê-la,
mesmo se estivéssemos olhando bem diante dela. Essa possibilidade nos faz refletir sobre nossa própria existência. Se realmente somos uma raridade no universo, isso torna nossa vida ainda mais preciosa. A busca por respostas se torna uma jornada pessoal, onde cada descoberta sobre nós mesmos e nosso lugar no cosmos é uma pequena vitória. Assim, a ideia de que a vida inteligente pode ser uma ocorrência extremamente rara nos leva a valorizar o que temos e a considerar a responsabilidade que temos em cuidar do nosso planeta. Afinal, somos, talvez, uma das poucas vozes que ecoam neste vasto universo, e cada momento é uma oportunidade de explorar e entender melhor a maravilha que é a vida. Imagine a história da vida na Terra como um grande livro, cheio de capítulos de vitórias e tragédias. Ao longo desse livro, existem eventos catastróficos que mudaram o rumo da vida, abrindo e fechando portas para a evolução. Esses desastres, como asteroides colidindo com nosso planeta ou enormes erupções vulcânicas, não são apenas histórias de destruição. São também histórias de renascimento. Considere, por exemplo, o impacto do asteroide que causou a extinção dos dinossauros. Esse evento catastrófico não apenas eliminou uma forma de vida dominante, mas também abriu espaço para que mamíferos, incluindo os ancestrais dos humanos, pudessem prosperar. O que se segue a um grande desastre pode ser um novo começo, onde novas espécies têm a chance de se desenvolver em um mundo diferente. Mas e se esses momentos de catástrofe não fossem apenas aleatórios? E se a evolução da vida inteligente em nosso planeta estivesse intimamente ligada a esses eventos? Cada extinção em massa poderia ser vista como uma espécie de filtro, eliminando formas de vida menos adaptáveis e permitindo que aquelas com características mais resilientes sobrevivessem e se desenvolvessem. Agora, pensem como isso se aplica ao universo mais amplo. Se outras civilizações estão sujeitas a catástrofes semelhantes, isso poderia explicar por que não ouvimos de outras formas de vida inteligente. Elas podem ter surgido, prosperado e, em seguida, sido eliminadas por desastres cósmicos antes de ter a chance de se conectar conosco. Isso nos leva a refletir sobre a fragilidade da vida e o quão precioso é o tempo que temos. Portanto, a ideia de que a evolução da vida inteligente pode ser moldada por catástrofes nos ajuda a entender que a nossa história não é apenas a nossa. É uma narrativa compartilhada com todo o cosmos, onde cada evento, seja um grande desastre ou um pequeno triunfo, desempenha um papel crucial na tapeçaria da existência. E isso nos faz valorizar ainda mais as oportunidades que temos, não apenas de sobreviver, mas de aprender, crescer e explorar o mistério do universo. Imagine que o universo é como um grande labirinto, repleto de caminhos que levam a diferentes destinos. O grande filtro é uma teoria que sugere que, em algum ponto desse labirinto, há barreiras que a vida deve superar para evoluir até uma civilização avançada. Esses obstáculos podem estar em qualquer parte da jornada, seja no passado, impedindo o surgimento da vida, ou no futuro, ameaçando a sobrevivência das civilizações. Agora, pense no que isso significa para nós. Se o grande filtro estiver em nosso passado, pode indicar que a evolução da vida inteligente é um evento extremamente raro e difícil. Significa que estamos entre os poucos que conseguiram passar por todas as provações e tribulações da evolução. Isso seria um motivo para celebrarmos nossa existência, mas também nos faria ponderar sobre o que está por vir. Por outro lado, se o grande filtro estiver em nosso futuro, isso nos coloca em uma posição vulnerável. Significa que, apesar de termos chegado até aqui, há um risco significativo de que nossas civilizações possam não sobreviver a desafios como guerras, desastres naturais ou mesmo a exploração excessiva de nossos recursos. A ideia é assustadora. Será que a história da humanidade será apenas uma breve chama em um universo silencioso? Essas reflexões trazem à tona uma sensação de urgência. Precisamos reconhecer que nossa própria sobrevivência pode depender de escolhas que fazemos agora. O que podemos fazer para garantir que não sejamos uma das civilizações que desaparecem antes de deixar sua marca no universo?
Cada decisão que tomamos sobre nosso planeta e sobre como interagimos uns com os outros pode ser uma peça crucial no quebra-cabeça de nossa história cósmica. Então, o grande filtro não é apenas um conceito distante, é um chamado à ação. Pode nos inspirar a nos unir, a valorizar o que temos e a nos preparar para os desafios que virão. Afinal, a história da vida, da inteligência e do cosmos está se desenrolando bem diante de nós, e nós somos os protagonistas dessa incrível narrativa. Se você chegou até aqui, que tal deixar o like e aproveita para se inscrever no canal, para não perder nenhum vídeo. Aqui você vai descobrir tudo sobre o universo. Vamos continuar. Imagine que estamos vivendo em um enorme zoológico cósmico, onde somos as criaturas curiosas em uma grande jaula. Essa ideia pode soar estranha. Mas e se a nossa realidade fosse parte de uma vasta reserva espacial, observada por seres muito mais avançados do que nós? Assim como turistas que vão a um safari para ver animais exóticos, esses seres poderiam estar assistindo a nossa história se desenrolar, sem que nós tenhamos consciência disso. Pense em como seria se, de alguma forma, esses observadores estivessem acompanhando nossos avanços e retrocessos, as vitórias e os desafios da humanidade. Eles poderiam estar nos observando para entender como nos adaptamos às dificuldades, como aprendemos com nossos erros e como, mesmo diante de imensos desafios, conseguimos criar arte, ciência e cultura. Mas, ao mesmo tempo, poderíamos ser apenas um espetáculo em um planeta distante, incapazes de compreender a grandiosidade dos olhos que nos observam. Esse conceito nos leva a questionar o que significa realmente ser inteligente. Se somos observados, o que as outras civilizações pensariam de nós? Eles viriam o potencial da humanidade ou seriam céticos sobre nossa capacidade de superar nossos próprios conflitos? Seríamos vistos como uma espécie promissora ou como uma civilização propensa a se autodestruir? A ideia de que estamos em uma reserva cósmica também traz uma sensação de humildade. Isso nos lembra que, por mais que possamos acreditar que somos os mestres do nosso destino, há muito que não sabemos sobre o universo e sobre o lugar que ocupamos nele. E se há seres que já dominaram as questões que ainda lutamos para entender, o que poderíamos aprender com eles? Essa possibilidade nos instiga a refletir sobre o que significa viver em um universo tão vasto e misterioso. Se realmente somos parte de uma grande experiência cósmica, isso nos impulsiona a agir com mais responsabilidade e cuidado com nosso planeta. Afinal, a maneira como nos comportamos pode não ser apenas um reflexo de nossa humanidade, mas também uma resposta à curiosidade de quem nos observa. Imagine que tudo ao seu redor, o céu, as estrelas, as árvores e até mesmo você, pode ser parte de uma simulação elaborada, como um enorme videogame que foi projetado por seres muito mais avançados do que nós. Essa ideia é tanto intrigante quanto desconcertante, e se nossa realidade não for tão real quanto pensamos, vamos pensar em como uma civilização altamente desenvolvida poderia criar simulações tão complexas que os seres dentro delas, como nós, começariam a ter consciência de si mesmos. Para esses criadores, poderia ser uma forma de explorar cenários, entender comportamentos ou até mesmo divertir-se com as histórias que emergem dessas realidades. Mas e se nós, como habitantes dessa simulação, começássemos a questionar nossa própria existência? O que significaria para nós saber que, talvez, não somos os protagonistas de uma narrativa original, mas sim personagens de uma história que não escrevemos? Essa reflexão traz à tona perguntas profundas sobre a natureza da realidade. Se estamos em uma simulação, quem são os nossos criadores? Eles nos observam com curiosidade, como cientistas que estudam um experimento. E, mais importante, temos a capacidade de escapar dessa simulação ou de entender a verdadeira natureza da nossa existência. Pense na possibilidade de que outros seres dentro de simulações semelhantes estejam questionando a mesma coisa. Isso poderia explicar a grande silenciosa que sentimos em relação à vida extraterrestre. Se civilizações em diferentes simulações estão fazendo a mesma pergunta, onde estão todos? Pode ser que cada uma delas esteja presa em sua própria realidade, incapaz de se conectar umas com as outras.
Além disso, essa ideia nos leva a considerar a fragilidade da nossa realidade. Como podemos ter certeza de que a vida é como a conhecemos? E se a nossa história e as nossas experiências forem programadas por regras que não compreendemos completamente? Esse questionamento pode ser assustador, mas também abre portas para uma busca por compreensão, conhecimento e, quem sabe, uma forma de transcendência. Assim, a noção de estarmos em simulações nos convida a explorar a essência do que significa viver e existir. Se somos produtos de um design, isso não diminui nossa experiência, mas a torna ainda mais valiosa. Afinal, cada emoção, cada aprendizado e cada momento que vivemos, mesmo em uma realidade simulada, tem um significado único e especial. Imagine que você está em uma sala cheia de crianças, cada uma contando uma história única sobre suas vidas. Agora, pense que essa sala é apenas uma pequena parte de uma escola gigantesca, onde há milhões de outras crianças, todas vivendo suas próprias narrativas. O princípio da mediocridade nos faz refletir que, se o universo é imensamente grande e antigo, é bem possível que a nossa história, a da Terra e da humanidade, não seja tão excepcional quanto acreditamos. Isso nos leva a um questionamento profundo. Se a vida é comum em todo o universo, por que não encontramos sinais claros de outras civilizações? Se somos apenas uma entre muitas, o que aconteceu com as outras? Será que elas enfrentaram desafios que nós ainda não compreendemos, ou talvez já tenham desaparecido antes mesmo de terem a chance de se comunicar? Este princípio também sugere que as condições que levaram à vida na Terra podem ser replicáveis em outros lugares. Assim como a sala cheia de crianças pode ter muitos outros grupos espalhados pela escola, pode haver inúmeros planetas com ambientes propícios para a vida. A ideia de que a vida poderia surgir em diferentes formas e locais levanta a possibilidade de que as condições que permitiram o surgimento da vida na Terra não sejam únicas, mas sim uma combinação de fatores que poderiam ocorrer em outros cantos do cosmos. No entanto, essa reflexão também nos provoca um certo desconforto. Se a vida é comum, isso significa que a nossa busca por contato com outras civilizações pode ser mais complicada do que imaginamos. O que se interpõe entre nós e a descoberta de outras formas de vida pode ser a própria raridade de civilizações tecnológicas. Elas podem não estar se comunicando, ou podem existir em períodos temporais tão distintos que nunca teríamos a chance de nos cruzar. O princípio da mediocridade nos convida a olhar para o nosso lugar no cosmos com uma nova perspectiva. Em vez de nos vermos como o centro do universo, talvez devêssemos nos considerar como parte de um vasto e complexo ecossistema cósmico. A busca por vida extraterrestre pode não ser apenas uma busca por seres como nós, mas por todas as formas de vida que talvez nunca entendamos completamente. Isso nos instiga a valorizar nossa própria existência, a criar e inovar, a nos perguntar o que significa ser humano neste imenso universo. Se não somos os únicos, o que isso significa para o futuro da humanidade? A busca por respostas nos leva a um caminho de descoberta e entendimento, lembrando-nos de que, mesmo em um cosmos onde não somos especiais, ainda temos um papel importante a desempenhar. Imagine que o universo é como um enorme mar de possibilidades, onde cada onda representa uma chance para a vida surgir. Agora, considere que, apesar de todas essas ondas, a vida que conhecemos, com sua complexidade e diversidade, pode ser uma joia incrivelmente rara, como um diamante no fundo do mar. Essa hipótese sugere que, embora os ingredientes para a vida possam ser comuns, as condições exatas para que a vida complexa emerja são muito mais raras do que podemos imaginar. Pense na Terra, um planeta com água, atmosfera, uma estrela estável e um campo magnético protetor. Cada um desses fatores desempenha um papel crucial na criação de um lar seguro para a vida. Mas e se apenas um pequeno número de planetas no universo conseguir reunir todos esses elementos? A Terra poderia ser uma exceção em um universo onde a maioria dos planetas é inóspita, incapaz de suportar formas de vida complexas. Essa ideia leva a outra questão intrigante.
Se a vida complexa é tão rara, o que aconteceu com todos os outros planetas que não conseguiram formar ecossistemas ricos? Talvez muitos deles tenham passado por catástrofes, como grandes impactos de asteroides ou mudanças climáticas extremas, que destruíram as chances de vida antes mesmo que elas tivessem a chance de evoluir. Isso nos faz pensar: será que a nossa história é uma narrativa que se desenrola em um ambiente excepcional, cercado por um silêncio quase total? Se considerarmos a hipótese da Terra rara, podemos chegar à conclusão de que a vida, especialmente a inteligente, é um resultado de uma série de eventos extraordinários e improváveis. Cada passo que nos trouxe até aqui pode ser considerado uma vitória contra as probabilidades cósmicas. Assim, somos como exploradores em um vasto deserto estelar, onde cada grão de areia representa uma possibilidade que não se concretizou. Esse entendimento nos coloca em um dilema. Se estamos realmente sozinhos, como devemos nos comportar como espécie? A consciência de nossa raridade pode ser uma bênção e uma maldição. Por um lado, isso nos dá um senso de propósito e a responsabilidade de cuidar do nosso planeta e das formas de vida que existem nele. Por outro, pode nos fazer sentir uma solidão profunda, como se estivéssemos em uma sala vazia, gritando por companhia. Essa busca pela complexidade da vida nos leva a refletir sobre o nosso lugar no cosmos. Se somos únicos, isso não só nos torna especiais, mas também nos coloca sob a pressão de não deixar essa raridade se apagar. Cada descoberta, cada avanço na ciência, cada ato de cuidado com o nosso planeta se torna uma parte dessa história maior que estamos tentando contar. Assim, a hipótese de que a vida complexa é rara nos convida a abraçar o mistério da nossa existência e a buscar significado em um universo que pode ser solitário, mas também repleto de maravilhas. Imagine que a inteligência é como um labirinto complicado, onde cada curva representa um desafio a ser superado. Neste labirinto, apenas algumas criaturas conseguiram encontrar a saída e desenvolver uma forma de pensar, criar e comunicar. Essa noção nos leva a questionar o que realmente significa ser inteligente e se a nossa capacidade de raciocínio é tão única quanto acreditamos. Ao longo da história, a inteligência humana foi muitas vezes celebrada como a maior conquista da evolução. No entanto, essa conquista pode ser menos comum do que pensamos. O que se interpõe entre nós e outras formas de vida inteligente pode ser uma série de fatores que dificultam o surgimento de cérebros complexos. As condições exatas que levaram à nossa evolução podem ser tão raras que outras civilizações nunca tiveram a chance de se desenvolver em toda a vastidão do universo. Pense nas diferentes formas de vida que habitam a Terra. Muitos organismos sobreviveram e prosperaram sem a necessidade de inteligência avançada. Eles se adaptaram a seus ambientes de maneiras que não exigem raciocínio complexo, apenas instintos e respostas a estímulos. Assim, a vida pode existir em muitas formas, mas a capacidade de raciocinar, de sonhar e de criar pode ser uma ocorrência excepcional. Essa hipótese nos leva a refletir sobre a verdadeira natureza da inteligência. O que a torna especial é a capacidade de resolver problemas, de criar ferramentas, ou é algo mais profundo, como a habilidade de imaginar o futuro e compreender o passado? E se a inteligência, como a conhecemos, não for a única maneira de perceber o universo? Poderiam existir formas de inteligência completamente diferentes, que não conseguimos sequer imaginar, habitando outros mundos. Se a inteligência é rara, isso também pode explicar o silêncio que ouvimos nas vastidões do espaço. Civilizações que possam existir podem ter se tornado extintas antes de desenvolverem as tecnologias necessárias para se comunicar. Ou, se elas existem, podem estar em um nível tão diferente do nosso que não conseguimos nos reconhecer mutuamente. Esse cenário nos faz pensar: o que precisamos fazer para garantir que a inteligência humana não se torne apenas uma nota de rodapé na história do universo? Como podemos cultivar e proteger essa raridade? Cada ato de criatividade, cada avanço na ciência e cada esforço para entender nosso lugar no cosmos se tornam passos importantes em uma jornada que pode levar a descobertas surpreendentes. Assim,
Ao explorar a possibilidade de que a inteligência é uma ocorrência extraordinária, somos convidados a valorizar nossas capacidades e a cuidar do que temos. Afinal, mesmo que sejamos únicos, isso não nos isenta da responsabilidade de buscar um futuro em que a inteligência possa florescer, mesmo em um universo que muitas vezes parece silencioso e solitário. Imagine que a vida é como um quebra-cabeça imenso, com milhares de peças que ainda não conseguimos encaixar. Cada peça representa uma forma de vida, uma maneira de existir. E o que torna esse quebra-cabeça ainda mais intrigante é que nem todas as peças estão disponíveis para nós. Mesmo na Terra, a biodiversidade é tão rica e variada que muitas vezes nos perguntamos: o que realmente significa estar vivo? Enquanto exploramos as estrelas, tentamos descobrir sinais de inteligência em outros lugares. Porém, a grande ironia é que, mesmo tendo buscado por tanto tempo, muitas vezes não sabemos exatamente o que estamos procurando. Será que a vida em outros planetas é parecida com a nossa? Ou poderia ser completamente diferente, baseada em uma química que não conseguimos entender? Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Estamos procurando as formas de vida erradas. Ao longo dos anos, enviamos sinais e mensagens ao espaço, acreditando que outras civilizações responderiam. No entanto, isso nos leva a refletir sobre o que realmente caracteriza uma civilização inteligente. Será que estamos apenas projetando nossa própria visão de inteligência e vida sobre o universo, sem considerar que poderia haver outras formas de ser e pensar que não se encaixam nos nossos parâmetros? Além disso, a busca por sinais de vida também levanta questões sobre o que consideramos inteligente. A vida poderia ter se adaptado de maneiras que nunca imaginaríamos, desenvolvendo formas de comunicação que não se assemelham a nada que conhecemos. O silêncio do universo pode não ser um sinal de que estamos sozinhos, mas uma indicação de que não sabemos como escutar corretamente. Essa incerteza nos desafia a expandir nossos horizontes e a considerar que a vida, em todas as suas formas, pode ser uma tapeçaria complexa e interligada. Precisamos nos libertar da ideia de que a vida inteligente deve ser semelhante à nossa para que possamos reconhecer a riqueza e a diversidade que o universo pode oferecer. Assim, essa reflexão sobre a natureza da vida e da inteligência nos convida a adotar uma postura mais aberta e curiosa. Podemos precisar repensar nossas estratégias de busca e permitir que a imaginação nos guie em direção a novas possibilidades. Afinal, quem sabe que maravilhas nos aguardam nas profundezas do cosmos, esperando para serem descobertas por aqueles dispostos a sonhar além do que conhecemos. Imagine que você está em uma grande sala escura, cercado por ecos de pensamentos e perguntas. O silêncio ao seu redor é quase palpável, e você se pergunta se há alguém mais por aí. Essa imagem pode ser um reflexo do que sentimos ao olhar para o vasto universo, um imenso espaço cheio de estrelas, mas ainda assim, um lugar que parece vazio e silencioso. A ideia de que poderíamos estar sozinhos no cosmos é ao mesmo tempo intrigante e assustadora. Se somos a única civilização que atingiu este nível de consciência e entendimento, o que isso diz sobre o universo em que vivemos? Poderia ser que a vida, com todas as suas complexidades e nuances, é tão rara que estamos, de fato, sozinhos em nossa jornada. Essa noção nos força a confrontar a fragilidade da nossa existência. Ser sozinho no universo pode nos dar uma sensação de desamparo, mas também nos oferece uma oportunidade única. Essa solidão nos desafia a olhar para dentro e a encontrar significado nas conexões que temos aqui na Terra. Somos todos parte de uma tapeçaria intricada de vida, com cada um de nós contribuindo para a história da nossa espécie e do planeta. Em vez de nos desesperar com o silêncio, podemos usar isso como um chamado à ação. Essa reflexão nos leva a uma questão fundamental: como devemos viver sabendo que podemos ser únicos? A responsabilidade de cuidar do nosso planeta, de nossas interações e da vida ao nosso redor se torna ainda mais significativa. Se realmente somos sozinhos, a preservação da vida na Terra assume um novo peso. Somos os guardiões de um legado que pode nunca ser igualado. Além disso, essa solidão cósmica pode nos inspirar a continuar explorando,
a buscar novas fronteiras e a sonhar com o que está além das estrelas. A busca por outras formas de vida não é apenas uma questão de encontrar companhia, mas de entender melhor a nós mesmos e nosso lugar no universo. Cada passo em direção à exploração espacial, cada nova descoberta científica nos aproxima desse mistério maior. Assim, a reflexão sobre o silêncio do universo nos convida a valorizar cada momento, a buscar significado em nossas experiências e a nos lembrar de que, mesmo que estejamos sozinhos em um vasto cosmos, somos capazes de amar, criar e sonhar. Essa é uma capacidade que nenhuma solidão pode apagar. Então, ao olharmos para o céu estrelado, que possamos ver não apenas um vazio, mas um convite para nos conectarmos mais profundamente com o mundo ao nosso redor e com o que nos faz humanos.